Olá, o Entrevistas dessa semana tem como convidada a professora Brígida Carina. Bem-vinda. Obrigada, Caio. É um prazer esse convite que eu recebi, né, do seu trabalho, com entrevistas, repercussão, né, nas redes sociais. Você está de parabéns. Um maravilhoso trabalho. Obrigado. E o tema dessa semana são as dinâmicas para as aulas de ensino religioso. Você falava agora há pouco que está muito bom o meu trabalho, mas o seu aí a gente vê também que está muito bom também. Bom, você como uma pedagoga, vamos começar falando o que é dinâmica. Qual é o objetivo de uma dinâmica numa sala de aula? Na verdade, assim, todo o trabalho pedagógico atualmente, com esse perfil de alunos que nós temos em sala de aula, tanto faz se é educação infantil, ensino superior, um curso de extensão de línguas, já não cabe mais aquelas aulas tradicionais, né, de preenchimento de livro didático, o professor ali com aquela aula expositiva, meramente expositiva. Os alunos eles exigem mais, estão mais exigentes, eles querem mais, né, recursos didáticos e tecnológicos, porque é essa nossa concorrência, né, com a escola. Geralmente, o aluno que está ali com uma bagagem de informações, né, e sedento, né, de recursos diferenciados. Então, é a nossa luta aí para trazer esse recurso diferenciado. A questão das dinâmicas em sala de aula é justamente trazer esse diferencial, essa forma atrativa, estimular o aluno para que ele tenha interesse em aprender, né? Então, a dinâmica, no caso, ela tem que ter uma intencionalidade, o professor tem que contemplar, no seu planejamento, né, o objetivo bem claro dessa dinâmica, para ser usado como um fim, para trazer aquele objetivo mesmo do trabalho do professor, a partir dos conteúdos que ele está trabalhando em sala de aula. E ao abordar temas religiosos, é preciso um cuidado especial? Sim, no trabalho do ensino religioso, a partir desse entendimento da diversidade, né, pluralidade, nós temos que, primeiramente, contemplar 4 matrizes, né, que seria o ideal, que é a matriz africana, indígena, ocidental e oriental. Nunca contemplar demais, né, uma em detrimento de outra, sempre com o mesmo peso e a mesma medida para cada tradição religiosa. Então, tendo esse cuidado, fica interessante, não tem problema nenhum trabalhar temas religiosos. Mas tendo em vista também questões específicas, né? Recentemente nós tivemos aí um caso de problemas com reprodução de líderes religiosos, né? Uma repercussão na mídia. O professor deve estar atento também a esses detalhes, aquilo que pode e não pode nas tradições religiosas. Sim, isso exige bastante pesquisa do professor, a questão da formação continuada, né? O professor ele tem que ter esse feeling, né, que nós falamos, que é todo esse cuidado. A questão do preconceito com religiões afro, então, quando for abordar, ter todo um cuidado com a linguagem, né, a exposição de imagens, aquele cuidado com o que é sagrado para aquela tradição, né? Nunca se posicionar com uma fala também preconceituosa, né? Que muitas vezes o professor também ele tem meio que não consegue trabalhar preconceitos dele mesmo, né? Só que tem que ter esse cuidado para não repassar para os alunos, né? Tem que ter essa neutralidade. Brígida, ao abordar as dinâmicas, nós sabemos que em cada faixa etária tem um jeito mais adequado. Vamos começar pela educação infantil? Como trabalhar com as crianças temas religiosos? Pois é, Caio. A questão da educação infantil, o ensino religioso enquanto área de conhecimento, não é contemplado na educação infantil. Ele tem toda uma estrutura diferente. Mas, claro que ela acontece em espaços privados, né, instituições particulares, aí sim seria possível trabalhar temas religiosos. Mas, enquanto escola pública, não. Né? Daí é todo um tratamento diferenciado, não seria a área do conhecimento ensino religioso. Tá? Mas o primeiro ano, né?
o primeiro ano do ensino fundamental, são crianças de 6 anos, que têm toda a característica da educação infantil. E é a partir do lúdico, do concreto, dos jogos, né, que ele começa a se familiarizar com as simbologias, com lugares sagrados, nomenclaturas, conceitos, mas é tudo explorando a partir do lúdico. Exemplificando um pouco a nossa conversa, Brígida, olhando esses objetos aí, como utilizá-los em sala de aula? Então, o objetivo principal de cada um, né? Aqui nós temos um jogo da memória. A aula foi trabalhada a partir das religiões afro-brasileiras e o objetivo maior era trabalhar os orixás, né, as divindades, mas de uma forma prazerosa, onde o aluno simplesmente ele associava a imagem ao nome do orixá, né? Aqui já tem um exemplo de um jogo da memória dos símbolos religiosos. Então, foi trabalhado sistematicamente toda a questão dos símbolos, o porquê de cada símbolo, que é sagrado para cada tradição religiosa, e culminou nesse jogo da memória dos símbolos religiosos. Aqui também, como tem escrito, né, o nome da tradição religiosa a qual representa, também tem a associação da imagem-palavra que ajuda na alfabetização. As imagens, né, grandes, como a gente comentou da educação infantil, explorar esse material no chão, né, você arrastar cadeiras, aquela proposta do bagunçar a sala mesmo. Né, aquela coisa da carteira enfileirada, para os pequenos não tem como. Então, espalhar esse jogo da memória pela sala, né, cada criança, na sua vez, vem, faz a associação de imagem. Se a criança não sabe o que significa aquele símbolo, né, alguém comenta, ou a própria professora faz os comentários, porque seria, no caso, uma revisão já de conteúdos, né, para a criança poder se familiarizar com esses símbolos. Todos esses materiais são recicláveis? Sim, aqui nós temos caixinha de fósforo, embalagem, né, tampas de embalagens, tudo a partir dessa ideia, né, de sustentabilidade, de aproveitar os materiais. As próprias crianças, dependendo da idade, como é o caso do ensino fundamental, nós podemos, elas mesmas podem construir, elaborar essas peças, né? Então, é uma coisa também da preocupação da construção do conhecimento, não o professor trazer o material pronto, mas a criança também participar na construção desse material. Brígida, em cada etapa de ensino, existem formas diferentes e dicas diferentes que você gostaria de falar em relação a cada uma delas? Gradativamente, ano a ano, você vai deixando esse desafio maior para a criança, né? Então, você vai trazendo desafios que acabam fazendo com que a aprendizagem também seja um pouco mais completa, né? Ela vai se completando a cada ano. Então, nos anos posteriores, depois ali de um primeiro, segundo, terceiro ano, você já vai trazendo para a criança oportunidades de aprendizagem, recursos didáticos que façam com que ela mesma, a partir da bagagem que ela já tinha até então, ela mesma vai construindo esse conhecimento. O professor é um mero mediador, né, no caso. Então, por exemplo, você pode trazer ali gincanas, né, de conteúdos, de revisão de conteúdos. Então, você faz perguntas, pede para, sabe, a partir de algum conteúdo que foi trabalhado, para que ele traga ali um exemplo, né, vai pontuando. Eles gostam dessa coisa, né, da competição, do lúdico, do jogo, né? Então é uma coisa assim que desperta mesmo o interesse. Eles têm vontade em aprender para participar dessa gincana. Eles querem pontuar, né? Então é uma forma gostosa mesmo de trazer essa revisão de conteúdos trabalhados. E, posteriormente, os anos finais, o ensino médio, tem também um exemplo, uma dinâmica, a exemplo dos comitês da ONU, né? Então, você pode trazer os temas religiosos para serem discutidos. Cada aluno representa alguma religião, né? O professor subsidia, então, com material de pesquisa, e esse aluno tem que defender essa religião, nesse comitê. Ele tem que, a partir de uma situação problema, né, trazer
ideias, sugestões, mas com aquela identidade própria daquela tradição religiosa, e que muitas vezes ele nem pertence, né? Ele vai ter que defender uma ideia, então ele vai ter que entender essa tradição religiosa. E por aí vai. Então, é gradativo as formas com que você apresenta, o grau de dificuldade que você vai apresentando para esse aluno, mas sempre buscando que seja atrativo, né? Você tem que conhecer esse aluno, a necessidade, o interesse dele naquele período, naquela etapa, o filme que ele gosta, a linguagem que ele gosta de ouvir, a música, né? Você tem que entender esse aluno para realmente chegar àquela expectativa de aprendizagem. Então, resumindo, nas séries iniciais, mais o lado concreto. São figuras, imagens que fazem com que a criança tenha uma certa abstração sobre aquele assunto, aquele conteúdo religioso. E à medida que vai avançando, daí relaciona-se mais com a realidade mesmo, que também vai adquirindo a vida daquela criança. Isso mesmo. Ele vai cada vez mais se inserindo, aquele sentimento de pertencimento mesmo na sociedade. Então, tudo que ele aprendeu até então, ele começa a colocar mesmo na prática, ele se sentindo transformador dessa sociedade, né? Então, é por aí o caminho. Filmes, Entrevistas, né? O professor pode trazer, no caso, líderes religiosos da comunidade, preparar um roteiro de entrevista com essas crianças, com os alunos maiores, né? Próprio diálogo interreligioso, como eu falei, propor uma pesquisa, cada aluno representar uma religião e ali apresentar um diálogo, né, interreligioso, visitas técnicas, levar na comunidade esses alunos, mostrar, né, as diferenças, mas todo aquele cuidado do líder religioso, né, quando vai apresentar o local sagrado para esses alunos, né, de uma forma que não haja proselitismo, né? Então, bem de uma forma pedagógica, toda uma orientação anterior a essa visita, né? O professor precisa fazer. E, como eu falei, gincanas, sempre trazer elementos surpresa, né? O aluno gosta muito disso. A contação de história é o forte mesmo, é o carro-chefe, nós podemos dizer assim, do ensino religioso, porque traz a questão dos textos sagrados, mitos, e de uma forma que a criança praticamente fica hipnotizada, e não só a criança, né? Todo adulto adora uma contação de história muito bem contada, né? E, às vezes, com pequenos recursos, né? Certa vez eu apresentei o conceito de sagrado para uma turma de primeiro ano com apenas 2 pedras, né? Então, nada muito difícil, eu só mostrei para eles uma pedra comum, que eu falei que busquei ali fora, e uma pedra que um parente me trouxe de um lugar distante, que esse lugar se chamava Terra Santa, que poderia alguém muito importante, né, ter passado e pisado sobre essa pedra. E ele me trouxe, né, como uma recordação. E ali foi surgindo, a partir da própria criança mesmo, o conceito de sagrado. Não precisou o professor apresentar esse conceito. Eles mesmos, né, acabaram trazendo esse conceito. Então, são coisas simples, mas que despertam a curiosidade, né? Aquela busca pela descoberta, pelo novo, pelo diferente. Então, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada a você, espero ter contribuído de alguma forma, né, para esse teu trabalho maravilhoso e para o ensino religioso também, que é a minha paixão pessoal e profissional. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei logo abaixo dele e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para te convidar para acompanhar as próximas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela. Até mais!